Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 32, onde faremos uma revisão geral dos conteúdos do quarto bimestre letivo desse ano de 2021. Você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 204 até a página de número 241. Vamos nessa então? Então pessoal, o primeiro conteúdo desse bimestre trabalhado lá no mês de outubro foi a Índia. A Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo, perdendo apenas para o seu país vizinho, a China, e é um país emergente que tem se destacado bastante no cenário atual, principalmente nas últimas décadas, quando o país resolveu investir em educação, pesquisa e tecnologia. A Índia atualmente faz parte do BRICS, que é o seleto grupo formado por 5 países emergentes que estão em vias de desenvolvimento: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A Índia, que até algumas décadas atrás teve uma sociedade bastante tradicional, baseada num sistema de castas, ou seja, o ordenamento social, a classe social era definida pela origem do nascimento, mas isso aos poucos foi sendo superado e a Índia hoje produz uma enormidade de tecnologia na indústria farmacêutica, automóveis, eletroeletrônicos e tem algumas das melhores universidades do mundo, um dos sistemas de ensino mais modernos do mundo. Uma das coisas que ainda aflige o país é a fuga de cérebros. O que acontece é que muitos jovens indianos, assim que se formam e se notabilizam em seus ramos, principalmente nos ramos de informática, tecnologia e engenharia, recebem propostas muito tentadoras de empresas e grandes corporações de países europeus, do Japão, da China e dos Estados Unidos. E muitos desses jovens, logo que se formam na Índia, terminam indo embora servir a esses grandes complexos de outros países. E a Índia, que gastou para formar aquele jovem, termina perdendo aquela mão de obra, porque as empresas indianas não têm como cumprir as ofertas salariais tentadoras que as empresas estrangeiras fazem por esses jovens. E aí muitos deles terminam deixando a Índia em direção a essas grandes nações, e nós chamamos esse fenômeno de fuga de cérebros. Um outro conteúdo do quarto bimestre desse ano de 2021 é o Oriente Médio. O Oriente Médio, que é uma sub-região asiática conhecida como barril de pólvora, porque é uma região bastante efervescente, a qualquer momento pode eclodir movimentos, conflitos de ordem política, territorial, econômica e religiosa. O Oriente Médio, que já vivenciou vários conflitos ao longo do século XX, dentre eles as guerras árabe-israelenses, o conflito entre Irã e Iraque, a guerra do Golfo, as intervenções dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque, e atualmente vivencia os conflitos árabe-israelenses através de Israel e Palestina e a guerra civil na Síria, uma das guerras civis mais que executam pessoas civis e que provocam, além dos mortos, um grande número de refugiados para outras áreas. São pessoas que abandonam a Síria, fugindo da guerra e da morte, com destino a outros países. O Oriente Médio, que tem países que se destacam como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Irã, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã, Líbano, Síria, Israel, Jordânia e boa parte desses países tem na produção petrolífera sua grande fonte de riqueza. O Oriente Médio reserva boa parte dos poços de petróleo do mundo. Por isso é uma região estratégica no cenário geopolítico mundial. E é também um território caracterizado pela ação de grupos terroristas. Vários grupos terroristas atuam no Oriente Médio, dentre eles a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, o Hamas, a Jihad Islâmica e o Hezbollah. Portanto, é muito comum, é frequente a aparição do Oriente Médio nos jornais, nos noticiários, seja por ações terroristas, por conflitos, pela alta do petróleo, porque é uma região estratégica ali no Golfo Pérsico com a produção de petróleo, enfim. E por fim, a Oceania, o novíssimo mundo. Nós vimos a Oceania agora no mês de novembro, a Oceania que é o último dos continentes habitados a ter sido descoberto pelos europeus, daí a denominação de novíssimo mundo. A Oceania, que é o menor continente em área, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos a área que equivale ao Brasil. É também o continente menos populoso, com apenas 42 milhões de habitantes, e são apenas 14 países, dos quais notabilizam-se Austrália e Nova Zelândia. Existem outros, como Tuvalu, Papua Nova Guiné,
Tahiti, Ilhas Salomão, Ilhas Marianas, Ilhas Carolinas, mas sem dúvidas, Austrália e Nova Zelândia são os grandes países da Oceania. A Austrália, que é uma potência desenvolvida assim como a Nova Zelândia, e eles têm orgulho disso. A Austrália e Nova Zelândia são os únicos países desenvolvidos situados no hemisfério sul do planeta, ou seja, na parte de baixo da linha do Equador. A Austrália, que tem uma área de quase 8 milhões de quilômetros quadrados, é a porção continental. Já a porção insular, que corresponde às ilhas da Oceania, ela é dividida em 3 complexos de ilhas. As ilhas da Micronésia, as pequenas ilhas, as ilhas da Polinésia, as várias ilhas, e as ilhas da Melanésia, as ilhas negras. A Austrália, que tem uma grande diversidade econômica com indústria, agropecuária intensiva e extração mineral, e é uma potência de ponta. A Nova Zelândia, a principal ilha da Oceania, também é um país desenvolvido, que tem na atividade turística e na agropecuária intensiva suas principais fontes de riqueza. Lembrando que, infelizmente, a Austrália tem um aspecto negativo, que é o preconceito que eles geram aos seus povos nativos, os aborígenes. Na Nova Zelândia, os aborígenes são chamados de maoris. E a Nova Zelândia tem um aspecto muito interessante no contexto geopolítico atual. É a principal potência antinuclear do mundo, ou seja, a Nova Zelândia defende a não proliferação de armas nucleares. Levanta a bandeira de que os países não devam produzir armas nucleares. A Nova Zelândia, que sentiu na pele os testes nucleares franceses e ingleses nos anos 50, esses testes terminaram até dizimando ilhas próximas da Nova Zelândia naquela época, e a partir de então, ao perceber os efeitos daqueles testes nucleares, a Nova Zelândia resolveu defender essa bandeira da não produção de armas nucleares. Eu espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.